Boa noite, gente. Deus abençoe todos vocês. Uma alegria grande, mais uma vez, estar com os irmãos. Desde já, de coração mesmo, quero agradecer essa oportunidade. Muito bom estar com os irmãos, ter comunhão com vocês, estar com os pastores da igreja. Muito obrigado ao irmão Abadio, que me preparou o melhor cupim da minha vida. Uma maravilha. Tempos maravilhosos, irmãos. Nós retornamos para Salvador amanhã. Ore por nosso ministério ali naquela cidade. O dia que for a Salvador, faz uma visita para a gente lá em nossa igreja, para a gente glorificar o nome do Senhor todos juntos, tá? Ore pelo nosso ministério. É uma cidade que tem desafios muito singulares, certas situações que às vezes nós não aprendemos no seminário a lidar. Quero agradecer muito, eu levo as melhores impressões aqui dessa igreja. Irmãos, vamos orar todos juntos, logo depois vamos iniciar aqui o nosso tempo. Deus, glorificamos o Teu nome e agradecemos a Ti, por Ti mesmo, Pai, pela Tua grandeza, a Tua graça, a Tua misericórdia, amor, salvação. Te louvamos porque o Senhor um dia se manifestou a nós através de Cristo e pelo Espírito Santo despertou o nosso coração da morte espiritual para a vida. Nós te louvamos por esse grande milagre, Deus. Nós te louvamos pela Tua igreja, pelo Teu povo, por essa nação amada por Ti. Te agradecemos, Pai, pela existência da Tua igreja. Que privilégio, Senhor, é participar desse corpo, desfrutar dessa comunhão, ter o Senhor presente entre nós. Nós te louvamos, Deus, por esses dias, por essas ocasiões de meditação na Tua palavra, de conversas, de comunhão. Todas as coisas boas da nossa vida procedem de Ti, Pai, nós somos gratos. Louva ao Senhor por essa igreja, louva ao Senhor pelos pastores dela, louva ao Senhor por essa comunidade que tem sido abençoada por Ti. Clama ao Senhor para que o Senhor faça cada dia mais essa igreja uma comunidade cheia do Espírito Santo, que tem uma grande fé em Ti e um grande propósito espiritual nesse mundo. Pedimos também, ó Deus, nesse momento em que vamos considerar esse último assunto, olhar a Tua palavra, nós suplicamos a Tua direção, iluminação e graça, pois somente através do Teu Santo Espírito é que as coisas podem ter sentido para nós. Oramos e agradecemos por tudo em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa fala essa noite está aí. E eu gostaria de introduzir com a leitura de um versículo que está no livro do profeta Daniel. Vamos abrir, por favor, a palavra de Deus nesse livro. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, no verso 8, a Sagrada Escritura diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Peço que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta. Nós vamos voltar a esse texto na segunda parte da nossa mensagem. Nós vamos falar um pouco hoje, irmãos, para tentar fechar tudo o que temos proposto até esse momento, sobre essa relação do jovem cristão com a universidade. E eu quero mostrar para os irmãos, inicialmente, antes de tratar algumas questões, algumas estatísticas para o conhecimento dos irmãos. Então, tem um instituto nos Estados Unidos chamado Instituto Barna. Esse instituto, ele faz pesquisas relacionadas ao povo evangélico. E ele fez uma pesquisa sobre a situação dos jovens americanos quando entram na
universidade. O que acontece com os jovens cristãos quando entram na universidade? E essa pesquisa chegou a estes números que os irmãos têm aí. 10%, o meu passador aqui não está funcionando, olha, funcionou agora. Pastor Marcos se mexeu aí, viu, pastor? Qualquer coisa aí o senhor... Pronto, vamos lá então. Então, mexe de novo aí, pastor Marcos. Não está funcionando. Agora foi. Agora, o que é? Isso é uma perseguição? Tem algum espírito aqui essa noite impedindo aqui o fluir? Irmãos, 10% dos jovens cristãos, eles se tornam ateus ou agnósticos quando entram na universidade. 40% deles deixam de frequentar a igreja, mas ainda continuam se proclamando cristãos. Outros 20% assumem que possuem dificuldades em conciliar a fé cristã com assuntos difíceis da sociedade, como casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto e assim por diante. Desse número, apenas 30% deles, de fato, se mantêm firmes, tal qual estavam antes da universidade. Uma das maiores contribuições que eu achei dessa pesquisa é que ela trouxe à tona um dado que eu já entendi assim nas Sagradas Escrituras, e essa pesquisa simplesmente mostrou. É que boa parte desses jovens que se afastam da igreja quando entram na universidade, na verdade eles começaram a se afastar emocionalmente da igreja ainda no tempo da adolescência. Então, na adolescência, houve um certo desligamento emocional, um afastamento emocional, embora presencialmente continuasse na igreja, embora continuasse com um certo comportamento ético, típico dos cristãos, mas mesmo assim, eles mantinham essa proximidade, e ao chegar na universidade, esse afastamento emocional se tornou de fato aquilo que nós chamamos o desvio da fé. Então essa pesquisa, ela mostrou que a universidade em si, ela não afasta o jovem cristão de Deus, ela apenas expõe um afastamento que já havia no coração. Então são dados dos Estados Unidos, evidentemente. No caso do Brasil, eu acho que é disso aí para pior, não deve ter muita esperança para os jovens cristãos que não estão sendo formados no Senhor desde a sua adolescência. Tem uma outra pesquisa, essa é da Universidade Mackenzie, foi o censo religioso do Mackenzie, feito com 45 mil alunos, a margem de 2 pontos para mais ou para menos, e eles chegaram a esse número aí. 4% dos alunos presbiterianos, 13% dos alunos evangélicos gerais, 9% dos alunos espíritas, 12% agnósticos e 8% ateus. Então, se você somar os ateus e os agnósticos, você tem um total de 20% dos alunos da universidade nessa situação espiritual. Enquanto os evangélicos, juntando os presbiterianos e os evangélicos gerais, eu não sei se porque eles não se colocaram junto com os outros evangélicos, mas isso é um outro assunto. Se você juntar os presbiterianos com os evangélicos, chegam a 17% do número de universitários, e por aí dá para vocês terem uma ideia do grande desafio que é para o jovem cristão. O restante da pesquisa mostra que 40% são católicos, e 1% e um pouquinho mais de judeus e budistas e assim por diante. Se vocês forem olhar uma pesquisa como essa, vocês podem perceber como o ambiente da universidade é bem diferente do ambiente de fora da universidade. Porque fora da universidade, o número de evangélicos tem chegado na casa dos 40%. Enquanto na universidade esse número é de 17%. O número de ateus não chega no Brasil nem a 9%.
mas dentro da universidade eles são cerca de 20%. E aqui nós temos ainda uma universidade cristã, então eu acho que numa universidade pública esses números ainda podem ser um pouco mais piorados. Então é só para os irmãos terem algumas referências do que mais ou menos anda acontecendo no mundo. Bom, quando um jovem cristão entra na universidade, o que ele encontra? Aqui eu queria pedir um pouquinho da sua paciência, eu não quero cansar vocês com teorias e definições, mas eu acho importante a gente dedicar uns poucos minutos para olhar isso aqui, porque isso está diretamente ligado à formação da mentalidade do jovem universitário. Mesmo que ele não vá ler isso aqui, mesmo que ele não vá ter um contato direto com isso, mas isso faz parte do ideário universitário. Então, quando um jovem chega na universidade, ele se depara com essa chamada dicotomia na realidade. Quem pensou essa dicotomia e trouxe ela para o Ocidente foi um filósofo chamado Immanuel Kant. E ele basicamente dividiu a realidade em duas partes, vocês podem ver. No primeiro plano, no plano de cima, tem aquilo que nós podemos chamar de valores, que são as preferências pessoais, que são os seus sentimentos, que são os seus gostos. Isso tudo, na visão dele, era relativo, era individual. E aqui se inclui religião, moralidade, comportamento. E no segundo plano, no plano de baixo, você tem o mundo dos fatos, daquelas verdades que são testadas, que são provadas cientificamente, que ele considerava como verdades racionais. Então, todos os aspectos relativos à fé, à alma e ao comportamento, o Kant colocou nesse andar de cima. Nesse andar de cima, no lugar dos gostos e das individualidades. Então, o Kant trouxe a ideia que esses temas, eles não precisavam ser discutidos, eles são pessoais. Então, não sei se você está percebendo aqui, mas nesse esquema do Kant, há uma separação entre fé e conhecimento. A fé é aquilo que você expressa individualmente. A fé é aquilo que você expressa dentro da sua casa, dentro da sua igreja. E esses elementos devem ficar fora do ambiente acadêmico. Porque no ambiente acadêmico, dizia Kant, é o lugar da razão, é o lugar das ciências, é o lugar em que as verdades são testadas, precisa-se de prova. Então, quando um jovem cristão entra na universidade, ele dá de cara com isso. Pessoas que vão dizer, a sua fé é a sua fé. Aquilo que você crê, aquilo que você faz na sua vida individual, não tem nada a ver com o que você é e faz aqui. E isso cria uma grande confusão na mentalidade do jovem. Quase como se ele tivesse que ser duas pessoas. Quando está dentro da universidade é um tipo de ser, e quando ele sai da universidade ele é uma outra pessoa. O que mais que um jovem cristão encontra na universidade? Ele encontra essas três coisas aí. A primeira que vocês têm ali é o materialismo. O materialismo, ele sustenta que a única coisa que você pode afirmar a existência é a matéria. E que, fundamentalmente, todas as coisas são compostas de matéria e que todos os fenômenos são resultados de interações materiais. Então, o jovem cristão, ele aprende que a matéria é a única substância que existe. Não existe, por exemplo, alma. O amor, como nós concebemos nas escrituras e nos nossos sentimentos, no materialismo não passa de uma interação de impulsos cerebrais. Materialismo é isso. Então, tudo explicado a partir da matéria. O primeiro que eu mostrei é naturalismo, que está aí, né? Eu não estou conseguindo ler tão bem, acho que é problema de velho. O naturalismo em oposição ao sobrenatural e ao espiritual, é a ideia ou a crença de que apenas leis e forças naturais operam no mundo. Em extensão, a ideia ou crença de que não existe nada além do mundo natural. Então, o jovem cristão, quando chega na universidade, ele dá de cara com isso.
Todos os fenômenos do mundo podem ser explicados naturalmente, através de leis. Não existe nenhuma ação sobrenatural na história. Não existe nada que fure as regras, as leis. Não existe sobrenatural. Um jovem cristão, ele tem que lidar com isso. Além disso, ele tem que lidar com o ateísmo, que é aquela negação direta da existência de Deus. Então, meus irmãos, se alguém crê que não há um Criador, que não existe alguém que planejou esse universo, essa pessoa vai ter que procurar uma explicação para a existência. Porque nós olhamos e contemplamos o universo, e nós temos a sensação de que as coisas possuem uma ordem, que o mundo possui uma organização. E quando se exclui Deus dessa equação explicativa, o homem tem que procurar algum tipo de explicação na própria natureza. E a conclusão a que se tem chegado é que o universo se autogerou. E é isso que um jovem cristão tem de lidar quando entra na universidade, e essa tem sido, pelo menos nos últimos 250 anos, a visão que tem marcado o Ocidente. O que mais que um jovem cristão tem de lidar quando entra na universidade? Ele tem que lidar com o niilismo. O niilismo, como está aí na definição, é uma doutrina filosófica cuja principal característica é uma visão cética radical em relação às interpretações da realidade que aniquila valores e convicções. Então, é uma negação radical de tudo. Todos aqueles valores que nós consideramos que são valores supraculturais, como já temos mencionado aqui nas palestras, valores absolutos que transcendem as particularidades de cada nação, tudo isso é negado. Não existe verdade, não existe certo, não existe errado, tudo é o próprio ser humano, não existe moralidade. A moralidade é o próprio homem que cria. Então o que é imoral para você pode ser moral para mim, ou amoral, tanto faz. Isso é o niilismo. Além disso, conectado ao niilismo, tem o relativismo. O conceito de que pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou validade intrínsecas, mas elas têm apenas um valor relativo, subjetivo, de acordo com diferenças na percepção e consideração. Então é do relativismo que vem frases como: essa é a minha verdade, essa é a tua verdade, diluindo a verdade em nível de opinião individual. E isso um jovem cristão tem de enfrentar. Quando ele diz, por exemplo, que casamento correto é casamento monogâmico, casamento entre homem e mulher, então isso é a sua opinião. Nós vivemos num mundo plural, num mundo de muitas opções. Lembre-se, irmãos, que se nós cremos em Deus, Deus estabelece o que é certo e errado. O certo e o errado derivam do próprio Criador. Se Deus não existe, como eles aqui afirmam, de onde vem o certo e o errado? O certo e o errado vem do próprio homem. E como todos os homens são diferentes, a verdade se torna relativa. Cada um estabelece aquilo que acha certo para si. Então, se Deus não existe, tudo é possível. Se Deus não existe, qualquer tipo de comportamento é correto. Além disso, o que mais um jovem cristão encontra na universidade? Está aí o marxismo e seus desdobramentos, que nós já temos falado aí todos esses dias. Essa interpretação materialista da história, com lutas de classes, de relação de opressor e oprimido, o marxismo cultural, que falamos muito sobre ele na sexta-feira, com a escola de Frankfurt, o feminismo, o gaysismo, o movimento grego, negro, revolução sexual. Especialmente nas ciências sociais e humanas, sociologia, história, geografia, política, direito, você tem uma lista de autores que não pode faltar na bibliografia dos alunos dessas áreas. Está aí o Voltaire, Nietzsche, Rousseau,
Hume, Foucault, são os nomes mais proeminentes. Não tem abertura para uma outra bibliografia, não tem abertura para uma outra posição, para uma outra colocação. Você tem que começar por isso aí. É incrível, alunos que entram numa universidade e no primeiro semestre de um curso do tipo filosofia, eles já começam a ler Michel de Foucault. É incrível isso, e é o que acontece. Meus irmãos, no final das contas, a universidade hoje, ela tem dois propósitos gerais, falando aqui, fazendo uma conexão com aquilo que nós temos dito de marxismo cultural. O primeiro é o de cooptar jovens para causas sociais. E aqueles que eles não conseguem cooptar, eles lutam pelo menos para predispor a uma aceitação mental desse tipo de causa. Eu lembro, estava comentando com o pastor, que no primeiro semestre da faculdade de História, um dos nossos professores de filosofia, ele chamou a gente e disse assim, vocês estão aqui, mas vocês não estão aqui para estudar História. Eu disse, puxa, que decepção, né? Eu fiz o vestibular pensando que eu tinha vindo aqui estudar História. Não, você não veio estudar História, você veio fazer História. E o que é fazer História? Fazer História é fazer passeata, é tomar universidade, é quebrar computador, é insultar os professores, é impedir os alunos que querem estudar durante os períodos em que aquele pequeno grupinho decreta uma greve. Isso é fazer História. Então, ou cooptar, ou predispor a mente do jovem para esse tipo de coisa. O que mais um jovem encontra quando entra na universidade? Ele encontra anticristianismo. A universidade, irmãos, de modo geral, ela não é um ambiente de liberdade religiosa. Está muito longe disso. Até o nome universidade foi cunhado para dar essa ideia de uma universalidade. Um ambiente em que pessoas de visões, de opiniões, de conceitos poderiam se sentar, conversar e debater e colocar as cartas em cima da mesa. Mas a universidade não é um ambiente assim. É um local de hostilidade psicológica, de ridicularização e ofensa. Cristão normalmente é chamado de medieval, quando ele se posiciona de acordo com a ética bíblica, imediatamente rotulam ele de estar proferindo discurso de ódio. Professores ateus e agnósticos trazem logo a ideia para o aluno do primeiro semestre, que agora que ele é um universitário, como parte do amadurecimento dele, a primeira coisa que ele tem que fazer é abandonar suas convicções religiosas. Isso é parte do seu crescimento. Crenças religiosas são convicções da infância. Na sua infância você acreditou em Papai Noel, Branca de Neve. E agora você está entrando na universidade e se tornando um adulto na sua vida acadêmica. E a primeira coisa que tem que fazer é abandonar a religião. Ao mesmo tempo, meus irmãos, o jovem é colocado diante da ideia que a Bíblia é um livro de fábulas, de crenças ultrapassadas e completamente incompatível com a ciência. O que mais que um jovem encontra? Eu chamei de pressão do grupo. O jovem cristão, em muitas universidades, ele acaba se sentindo só. E em nome dessa aceitação do grupo, dessa necessidade de ser recebido, ele começa a fazer concessões e abandonar os seus valores. Ao mesmo tempo, o jovem cristão ele é exposto a todo tipo de comportamento pervertido. E aí tem bebida, drogas, balada, pornografia, sexo livre, homossexualismo, tudo isso sem reprovação e sem culpa. E meus irmãos, isso seduz muito mais do que filosofia. A experiência ministerial que eu tenho tido é que muitos jovens cristãos, eles se tornam relativistas na universidade, não foi porque eles leram Nietzsche, não foi porque eles leram Freud,
mas foi porque eles se permitiram ser levados pelas paixões que fazem guerra contra a alma. Essa é a explicação final. Então é para lá que os nossos filhos vão, é para lá que os nossos jovens vão. Talvez você esteja olhando e pensando: poxa, eu comemorei tanto quando meu filho passou no vestibular, né? Talvez hoje, quando seu filho passar no vestibular, dobre o joelho no chão, vá orar, fazer um jejum com ele, se preocupar com a formação espiritual. Bom, meus irmãos, como vencer essa batalha cultural? Então aqui eu quero lembrar os irmãos que essa tentativa de capturar a mente e o coração de jovens não é uma coisa nova na história. Isso já aconteceu na história. Isso aconteceu na história bíblica. Na história bíblica, um homem criou uma universidade. E ele tentou trazer jovens do povo de Deus, e de todas as maneiras ele tentou corromper a mentalidade desses jovens. Então volte aí para Daniel capítulo 1, e vamos aqui olhar um pouco a universidade da Babilônia, a universidade criada pelo Nabucodonosor, para corromper jovens. Então nessa primeira parte, vamos considerar aí a estratégia do Nabucodonosor. No primeiro verso nós lemos assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então fica claro aqui primeiro que foi o Senhor que entregou, nós lemos isso. O Senhor entregou isso, já havia sido dito pelos profetas. Os profetas por mais de 200 anos vinham exortando o povo a se arrepender da idolatria. E chegou o momento em que o Senhor cumpriu aquilo que prometeu. Ele pesou a mão e entregou Jerusalém nas mãos do Nabucodonosor. Nabucodonosor sendo a espada com a qual Deus iria disciplinar o seu povo. E aqui, meus irmãos, o Nabucodonosor tem uma estratégia para poder lidar com essa nação que foi conquistada. O texto que nós lemos no verso 2 diz que ele tomou os utensílios sagrados do templo. Então você pode lembrar dos castiçais, dos candelabros, todos aqueles elementos do templo que haviam sido consagrados ainda lá no tempo de Moisés. Tudo isso foi tomado do templo e colocado no templo dos deuses da Babilônia. E o que ele queria fazer com isso? Porque ele não pegou os elementos do templo de Israel e criou uma pequena capelinha lá na Babilônia e disse: ó, aqui está o templo, os objetos sagrados de vocês, vocês venham adorar aqui. Ele fez diferente. Ele pegou o templo dos deuses da Babilônia e trouxe os objetos consagrados do povo de Deus para ali estar. O que o Nabucodonosor queria fazer com isso? Ele queria mostrar que o Deus de Israel era um Deus entre outros deuses. É isso que ele queria comunicar. Ele sabia muito bem que o povo de Israel defendia a exclusividade de Yahvé, que só existe um Deus, que os outros deuses são invenções, que os outros deuses são idolatria. Então quando Nabucodonosor traz isso, ele quer comunicar essa ideia. Ó, esse é o Deus de vocês, mas existem outros deuses. Nós poderíamos dizer que isso é uma forma embrionária do que hoje se chama de pluralismo. Há vários deuses. Então o ambiente universitário trabalha muito para incutir no jovem cristão essa ideia. Não, essa é a sua religião, mas há outras. Aquela frase que é conhecida: todos os caminhos levam a Deus. Então nós não precisamos brigar, nós não precisamos ser exclusivistas, nós precisamos reconhecer que há outros também. Essa foi a primeira estratégia do Nabucodonosor.
No verso 3 e verso 4, tem a continuidade da estratégia dele. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e língua dos caldeus. Então, a segunda parte dessa estratégia era trazer um grupo de jovens da nobreza, inteligentes, que já fossem experimentados, e trazê-los para viver no palácio. Vocês sabem que o restante do povo ficou vivendo em condições muito difíceis, eles foram muito truculentos com boa parte do povo de Israel, mas essa elite da nobreza, ele trouxe para viver dentro do palácio. Ele quis que eles aprendessem a cultura e a língua. Por que ele quis fazer isso? Meus irmãos, aqui ele estava tentando fazer os jovens romperem com as categorias de pensamento ao comunicar em outra língua, romper com a fé, com os valores que eles tinham aprendido e com o próprio comportamento. Alguns anos depois disso aqui, o Alexandre o Grande fez a mesma coisa com o povo judeu. Ele permitiu que eles continuassem tendo a religião deles, mas ele obrigou que eles falassem grego e que eles fizessem uma tradução do Antigo Testamento em grego. Por que ele fez isso? Para forçar o judeu a pensar nas categorias de um grego. E de fato ele conseguiu fazer isso. Então, essa era a agenda do Nabucodonosor. Mudar o pensamento, mudar os costumes, alterar os valores. Se nós formos analisar, irmãos, é justamente a mesma agenda da universidade. Trazer o jovem cristão para dentro do palácio, comunicar a ele uma nova linguagem, levar o jovem cristão a romper com a sua história, a romper com a sua identidade, com a sua fé, mudar o seu comportamento, mudar o seu modo de expressar os seus valores familiares, os valores que ele recebeu dentro da igreja. Verso 5, vamos ver outro aspecto dessa estratégia do Nabucodonosor. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então o texto diz que eles iriam comer as finas iguarias, eles iam beber o mesmo vinho que o rei bebia, e ia estudar. Eles iriam estudar, eles iam ter formação, eles iam ter acesso à biblioteca de ponta, a professores capacitados. Novamente, porque o Nabucodonosor queria fazer isso? Meus irmãos, isso era um modo de seduzi-los. Isso era um modo de fazer esses jovens esquecerem que eles eram cativos. Você já parou para pensar que a maior prisão que pode existir nesse mundo é o conforto? É o conforto. Então essa é a estratégia do Nabucodonosor, fazer com que eles esquecessem a condição de escravos, que eles se sentissem tão parte daquele ambiente, daquela cultura, e eles passassem a falar e a se expressar como se fosse um deles. A universidade continua operando dentro do mesmo sistema, oferecendo vantagens. Eu tenho conversado com jovens na igreja que há propostas de bolsa de pesquisa, monitoria, privilégios. Então, os jovens que vêm da igreja, normalmente são jovens estudiosos, que levam a sério a vida acadêmica. Então eles despontam, né? Os professores querem lá tomá-los para fazer alguma monitoria. Então vêm essas propostas, desde que se curve, dobre o joelho, aceite
todos os valores que eles defendem, ou pelo menos se cale, se acovarde, não se expresse. É a mesma agenda que estava acontecendo na Babilônia. Talvez a pior de todas as coisas foi a que nós temos no verso 6 e no verso 7, que é a mudança dos nomes. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Misaque e a Azarias o de Abednego. Então, meus irmãos, a mudança dos nomes talvez foi a parte mais gritante de toda essa estratégia, porque era uma tentativa de romper a identificação que eles tinham com o Deus de Israel e identificar a identidade deles com os deuses da Babilônia. Então, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Beltesazar significa o guarda dos segredos de Bel, que era uma das divindades da Babilônia. O nome Ananias significa Jeová é gracioso. Sadraque significa quem é como Marduque. Misael significa quem é como Deus. Mesaque significa alguma forma de um nome de uma divindade chamado Acu. Azarias significa Jeová auxilia. E Abednego significa servo de Nebo. Os irmãos sabem que poucas coisas são tão pessoais para a gente como o nosso nome. Imagina uma pessoa chegando para você perguntando: como é seu nome? A pessoa diz: meu nome é Maria, pois de hoje em diante seu nome será Iemanjá. Já pensou? Como é seu nome? Meu nome é Mateus. De hoje em diante você vai ser chamado de Preto Velho. Irmãos, são referências, né, pesadas, mas é muito parecido com o que está acontecendo aqui. Uma mudança radical, em que cada vez que o nome deles fossem pronunciados, eles iriam se lembrar que eles haviam sido conectados com as divindades daquele povo, com o paganismo que Deus condenava e que eles haviam aprendido desde criança que era uma grande abominação. Essa foi a estratégia. Então deve ter ficado já muito claro para você que essa estratégia de tentar capturar o coração de jovens e fazer com que eles percam as referências de Deus é muito antiga. Eles não foram os únicos. Com Moisés aconteceu uma coisa muito parecida. Com o José também teve o seu nome modificado. Alguém lembra qual era o nome de José? Exatamente, Zafenate Paneia. Olha que nome lindo para você colocar no seu filho, né? Você que está planejando ter crianças. Muito bem, meus irmãos, vamos considerar agora qual foi a reação deles. Então eles foram colocados diante de uma estratégia. Qual foi a reação? Verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O Daniel, irmãos, percebeu que tudo aquilo ali tinha relação com a idolatria. Que participar daquelas coisas significava ser contaminado. Participar de todas aquelas oferendas e de todo aquele ambiente significava se tornar escravo dos prazeres. E Daniel toma uma decisão muito radical. Ele resolve criar uma forma de vida em que ele constantemente estivesse lembrando que ele era um escravo, que ele era um cativo. E foi por isso que ele tomou a iniciativa de pedir uma dieta diferenciada. O texto diz que ele
pediu para não comer dessas finas iguarias. E no verso 10 diz: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel faz uma opção muito radical. Ele resolve romper com tudo aquilo. E o texto diz que ele tomou uma resolução. Resolveu Daniel firmemente. Uma decisão estabelecida. Uma decisão que ele não voltaria atrás sob nenhuma circunstância. Ele ia se manter fiel a Deus, custe o que custar. Você já parou para pensar que a fidelidade, ela é tanto uma experiência de resistência como submissão. Você resiste a tudo aquilo que é contra Deus, e você se submete a Deus. E ele tomou essa decisão resiliente. Você que está aqui essa noite e é jovem, você precisa ter essa mesma disposição. De tomar decisões firmes. De tomar decisões inusitadas que contrariam o senso comum. De não temer humilhação. Lembre-se que a nossa humilhação nada representa diante da humilhação que o nosso Senhor Jesus Cristo teve que padecer para sofrer o pagamento dos nossos pecados. Nós temos que lembrar que Deus nos chamou não para honrar o nosso próprio nome, mas para que nós honremos o nome dEle. Não para preservar a nossa imagem, mas para glorificá-lo. É incrível, meus irmãos, pensar que Daniel era um garoto quando decidiu isso. Os comentaristas variam aí, dizendo que ele tinha 12, 13, 14. Os que vão mais longe dizem que ele tinha 15 anos. Um adolescente. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia quem era o seu povo. Ele teve sabedoria para compreender o que estava acontecendo ao redor dele. Ele viu que por trás de todas aquelas possibilidades de prazeres sensuais, intelectuais, sociais, ele viu por trás de tudo aquilo pecado, contaminação. E ele tomou uma decisão dura: eu não vou participar disso. E é significativo você ir lendo o restante do livro. Quando você chega no capítulo 6, ele já é um homem idoso. E ele continua resoluto. Ele abre as janelas em direção a Jerusalém. Fantástico isso. Por que abria janelas em direção a Jerusalém? Porque ele continuava com a sua perspectiva. Olha lá, meu povo, o templo do meu Deus, a minha casa, a minha identidade. Se ele tivesse aberto concessões quando ele era jovem, ele também tinha deixado de orar a Deus quando havia se tornado um homem idoso. Porque essas concessões pequenas que nós vamos abrindo ao longo da nossa vida, elas viciam o nosso coração no pecado. Pequenos pecados, meus irmãos, eles passam por debaixo da porta do nosso coração e destravam a porta da nossa alma para grandes pecados. Daniel aprendeu isso. E por isso ele não cedeu. E ele foi recompensado. Louvado seja Deus por isso. É o próximo momento aqui dessa narrativa. Vamos ler a narrativa completa. Verso 9. Antes disso, um pouco d'água. Estou sentindo falta da umidade do ar, pastor, lá. Verso 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade?
assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deviam beber lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, entre todos. O rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Amém. Meus irmãos, Deus recompensou essa decisão firme que foi tomada por Daniel e seus amigos. O texto sagrado diz que Deus supriu as necessidades deles. Todas as necessidades. Será se você, jovem cristão, já aprendeu essa lição? O seu sustento vem de Deus. Se você não aprendeu ainda, você precisa veementemente aprender essa lição. É Deus que dá o pão, é Deus que dá a oportunidade, é Deus que supre. O texto diz que Deus deu sabedoria. Eles estudaram na Universidade da Babilônia, leram os livros dos astrólogos babilônicos, tiveram aulas com os professores da Babilônia, mas quem deu sabedoria a eles? Deus deu. A sabedoria não veio dos livros, a sabedoria não veio dos professores, a sabedoria veio do alto. Aqui nós vemos, irmãos, claramente a prova que Deus abençoa quem é fiel. Que o jovem cristão, ele não precisa se vender. Ele não precisa fazer qualquer coisa para ter um pouquinho mais de conforto, porque Deus é todo poderoso para suprir todas as suas necessidades, e Ele vai conceder tudo o que você precisa para ter uma vida plena nesse mundo. Então louvado seja o nome do Senhor por essa fidelidade. Bom, meus irmãos, eu vou começar aqui a caminhar para as minhas palavras finais, e eu quero trazer alguns conselhos para a gente encerrar, se os irmãos me permitem a ousadia. O primeiro conselho é que os nossos filhos, eles precisam ser preparados para a batalha cultural desde a infância. Imagina esses personagens bíblicos: o Moisés, o José, o Daniel, que mencionamos, e aquela menina de 2 Reis, capítulo 5, que vivia na casa de Naamã. Lembra da história que a Bíblia nem menciona o nome dela? O que esses personagens têm em comum? Todos foram tirados de casa muito cedo. Todos perderam muito cedo o referencial de família, o referencial de fé, o referencial de amigos, de sociedade. Mas o que eles aprenderam de Deus na infância foi suficiente para mantê-los conectados ao Senhor, fiéis, crescendo e frutificando. Agora, imagina se seus filhos fossem tirados de você. Seu filho pequeno, seu neto, fosse tirado de dentro da sua casa, levado, sei lá, para um país muçulmano. A questão é:
o que eles aprenderam do Senhor até hoje seria suficiente para eles permanecerem fiéis, crescerem e frutificarem em Deus, mesmo sem a sua presença, mesmo sem a ação da igreja, mesmo sem a presença da comunidade dos amigos? Nós temos que criar os nossos filhos nessa base. Nessa base. Nós temos que prepará-los para isso. Eu acho que já ficou claro aqui, meus irmãos, que o ambiente de pecado em si, ele não desvia ninguém. O ambiente de pecado apenas expõe o desvio que já há no coração. Em Atos capítulo 7, naquele sermão do Estevão, ele diz assim, que o povo de Israel rejeitou Moisés e no seu coração voltaram para o Egito. É uma espécie de um retorno emocional, de um retorno afetivo. E as igrejas estão cheias de pessoas assim. Pessoas que estão presentes dentro da igreja, que estão vivendo no contexto da comunidade cristã, mas no coração eles já rejeitaram Deus, eles já não se curvam mais diante do governo do Senhor na sua vida. E essas pessoas, quando chegam em um ambiente de pecado, essas paixões que já estão sendo cultivadas dentro da alma, apenas florescem. Com quem é de Deus é diferente. Nós vimos aqui. Quem é de Deus floresce. Quem é de Deus cresce. Quem é de Deus brilha no meio da escuridão. Glorifica a Deus, proclama o seu nome, se fortalece, testemunha. Meus irmãos, nós temos que criar os nossos filhos nessa base. O segundo conselho é que a igreja deve criar um ambiente em que os jovens sejam cativados por Deus na mente e no coração. Os antigos usavam a expressão luz e calor, conhecimento e fervor, estudo diligente e vida devocional. Essa precisa ser a dieta dos jovens para lutar essa batalha cultural. Então o jovem cristão tem que ser estudioso. O jovem cristão não pode ter medo de livro. Ele tem que estudar cosmovisão, ele tem que procurar entender como esse mundo funciona. Ele tem que descobrir que essas visões que nós mostramos aqui no início, elas possuem diversos furos. Elas não são reais, elas não são verdadeiras, elas não respondem à realidade. E o jovem cristão pode mergulhar nesses assuntos e entender essas questões e aprender a fazer perguntas inteligentes. Ler, criticar. Tem como você argumentar, até mesmo fora das escrituras, usando biologia, história, filosofia, arqueologia. Tem muitas ferramentas que um jovem cristão pode lançar mão para lutar essa batalha cultural. E ao mesmo tempo, juntando-se com outros jovens cristãos, fiéis, para se inspirarem uns aos outros, se estimular, colar os escudos, colocar lá todo mundo, seu escudinho colado, para lutar essa batalha cultural, conhecendo o Evangelho e o poder do Evangelho. O jovem cristão precisa constantemente renovar sua vocação, revisar sua vocação, sempre se lembrar: quem sou eu? Quem é o meu Deus? Quem é o meu povo? Abrir lá janelas do seu quarto para Jerusalém celestial, lembrando quem é o seu Deus, quem é o seu povo, quem é o seu Salvador. Cultivando vida espiritual frutífera, oração, leitura das escrituras, jejum, serviço na igreja, envolver-se com o trabalho de Deus. É assim que um jovem cristão luta a batalha cultural. Um outro conselho, isso é uma coisa inclusive que eu tenho insistido na igreja em que pastoreio, que a igreja deve criar um ambiente de mentoreamento. Eu acho que não ocorre aqui, mas onde sou pastor, vem muitos jovens do interior estudar na capital. E esses jovens, ao chegar na capital, eles perdem referência de família. E eles chegam na igreja e eles começam a descobrir um pouco dessa família espiritual maravilhosa. Mas às vezes eles não experimentam todos os benefícios dessa família, porque eles meio que se fecham nos jovens. Então eu sempre digo lá, pastor Marcos, para os jovens: olha, depois do culto,
Não fiquem conversando uns com os outros, naquela rodinha de bate-papo de vocês. Vocês já têm as reuniões de jovens, vocês fazem passeios, vocês fazem tantas coisas juntos. Conversem com as famílias, vão conversar com os idosos, vão conversar com os casais. Se enturmem com a família da fé. Ao mesmo tempo, os irmãos casados que têm família podem chamar esses jovens para perto, dar a eles uma identificação de família, conexões familiares, conversar, instruir, discipular, mentorear. Os jovens precisam disso. Os jovens precisam de referência. Os jovens precisam de ter pessoas a quem eles prestam contas. Chama lá, como é que está a vida devocional? Está lendo as escrituras? Está orando? Como é que está a luta contra as tentações? Eu tenho um roteirinho lá na igreja, que todo jovem que entra lá na sala já sabe que eu tenho um roteiro que eu pergunto, né? E o coração, como é que está? Está gostando de alguém? Tem alguém gostando de você? Está querendo namorar? Estão querendo namorar você? Como é que está essa situação? Os jovens, eles precisam disso. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê graça, poder, para todos nós juntos vencermos essa batalha cultural, e não apenas subjugar, mas crescermos, brilharmos. No meio de toda essa oposição, nós crescermos como povo de Deus, glorificando o nome do Senhor no meio dessa sociedade tão corrupta como a nossa. Amém. Vamos orar. E vamos pedir ao Senhor isso. Te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Como é bom, Senhor, ler a Escritura. Como é bom, Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Como é maravilhoso, Senhor, ter o Teu Santo Espírito como nosso professor e mestre. Eu peço, Senhor, essa noite que Ele conduza ao nosso coração todas as palavras da Tua lei. Que a Tua palavra habite ricamente o nosso coração. Que ela forme caráter. Que ela molde o nosso comportamento. Que ela estabeleça as nossas afeições. Que ela nos dirija ao Senhor. Que nós tenhamos um grande amor por Ti, um grande comprometimento com a Tua palavra e com a vida de santidade. Eu oro pelos jovens, clamando ao Senhor para que Tu os preserve do mal. Eu oro pelos pais, para que eles tenham sabedoria do alto, para criar e formar seus filhos. Eu oro pela Tua igreja, para que ela cumpra o seu papel de unir os mais diversos grupos, de jovens, de crianças, de casais, de idosos, de viúvos. Que ela seja, Senhor, esse ambiente de conexão, de amizade, de fervor, em que nos aproximamos uns dos outros e experimentamos a graça do Senhor através da vida dos nossos irmãos. Nós oramos e pedimos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.